Hoje o bate-papo é muito especial. Ele é ator e já atuou em diversas produções nacionais e internacionais, como a série Um Negócio, Sense8, Rotas do Ódio. Com vocês, Eduardo Semerjian. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Quem não me conhece, eu sou atriz, eu me chamo Raíza Desorzi, eu sou formada pela CAL, em bacharel em artes cênicas, e tenho um canal no YouTube que se chama Cartas para uma Jovem Atriz, onde eu falo semanalmente sobre a profissão, sobre o ofício que eu escolhi para minha vida, e entrevisto atores, atrizes, diretores, pessoas que vivem das artes cênicas. Então, essa entrevista, essas lives estão depois para o YouTube. É um prazer enorme ter você aqui, Eduardo. Eu sou uma grande fã, acho você um ator maravilhoso. E, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho do começo da sua trajetória, como é que você se tornou ator. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Raíza. Fiquei muito feliz de poder conversar contigo. A gente tenta ser ator, né? Porque definitivamente a coisa é um trabalho puxado, é um negócio difícil. Mas o meu começo, posso dizer que foi pior do que o momento atual até. Porque eu comecei no início dos anos 90. Eu comecei, aliás, justamente em 1990, que eu fui fazer um curso livre. Eu trabalhava numa outra área que não tinha nada a ver. Trabalhava na Mesbla. E aí um dia eu parei no meio da loja e falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu peguei e pedi demissão. E fiquei um tempo, eu decidi que eu ia ficar quieto. Não ia trabalhar, não ia procurar nada. E aí eu fiquei quieto, né? Um dia, na despedida, uns 2, 3 meses depois que eu saí da Mesbla, um amigo ia fazer uma festa de despedida, que ele ia para a Alemanha. E aí tava um monte de amigos nossos e alguns deles estavam com um prospecto de um folheto de um curso de teatro. Eles estavam pensando em fazer, 3 amigos meus. E aí eu falei, o que é isso aí? Ah, é um curso de teatro, a gente vai fazer um curso livre, a gente nunca fez. Eu não estou fazendo nada, vou fazer também. Pronto. E foi assim que eu comecei. Só que aí eu entrei, 2 deles simplesmente nem começaram, o outro ficou um tempinho, e aí o único que ficou fui eu. No final do ano eu já estava prestando vestibular para a FUVEST, lá para entrar na USP. Entrei na USP. Quando eu entrei na USP, já também ao mesmo tempo eu fui chamado para trabalhar num grupo que na época era o grupo de teatro, né, que era o Boi Voador. Entrei no Boi Voador e no final das contas acabei saindo da faculdade também, fiquei só no Boi Voador. E aí foi. Então foi assim que eu comecei como ator. E foi duro, porque era uma época onde o Collor tinha acabado de assumir, sequestrou o dinheiro de todo mundo, então ninguém tinha dinheiro para nada. E eu idem, né? E aí a gente teve que ir se virando ao longo de 2, 3 anos, foi um terror, né? Porque ninguém tinha dinheiro para nada. E eu também estava entrando numa área que eu não conhecia. Na época, a área de artes cênicas foi completamente dizimada de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. E aí eu acabei, aos pouquinhos, começando a fazer algumas coisas em publicidade, devagar, né? E aí pintou um longa, uns 3, 4 anos depois, pra você ter uma ideia, depois. E teatro, que eu fiz a peça, né? Lá com o Boi Voador, que a gente estreou em 92 só. Foi 1 ano e meio de ensaios, que acabou sendo o meu curso de teatro, né? Foi lá que eu aprendi basicamente a ser ator. Aí depois fui desenvolvendo outras coisas, etc. Mas assim, o meu curso básico de ator foram aqueles ensaios lá no Boi Voador. Foi muito legal. Nossa, que lindo. Foi assim que eu comecei. Pensando aqui, que é muito lindo, porque te encontrando agora, quando você começou seu primeiro espetáculo, né, em 92, eu estava nascendo. Então eu tô aqui agora com você. Pois é. Maravilhoso. Você estava nascendo, eu estava fazendo teatro. Olha só. Olha. Agora estamos aqui fazendo um papo. Que maravilha. É uma coisa maravilhosa mesmo. Porque eu acabei de completar 31 anos de
de carreira. É que eu não gosto de falar carreira, eu acho horrível. De trajetória de ator, é melhor, mais legal. É Maravilhoso. Você tem inúmeros trabalhos, belos trabalhos no teatro, na televisão, no cinema. Nos conte um pouco o seu processo na construção dos seus personagens. Como é que você desenvolve eles, né, para viver eles, seja lá em que linguagem for, teatro, cinema, televisão? Certo. Olha, na verdade, quando se fala a respeito de construir personagem, eu sempre lembro do Peter Brook, uma coisa que eu li do Peter Brook que eu amo profundamente, em que ele basicamente diz que, na verdade, quando a gente vai buscar uma personagem, na verdade, a gente está desconstruindo, é quase o contrário. É quase como uma escultura. Você pega uma pedra enorme ali e aí você vai esculpindo, você vai desconstruindo, né? E aí, quando acaba aquele personagem, aí você zera aquilo de novo, transforma numa pedra outra vez, e aí você tem para um outro personagem, você vai esculpir dentro daquele outro. Ou seja, você tem uma grande pedra quando você começa, que a ideia é você ir desconstruindo, 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 até um dia em que você vai sumir, viva. Aí eu acho que o trabalho supremo vai ser esse, o dia que eu sumir. O dia que eu não tiver mais o que construir, eu estiver lá. Porque tem uma coisa assim, de o ator ele se superar de alguma forma em relação ao que ele já fez em outros trabalhos, em outros momentos. Estou colocando água, por isso que eu estou olhando aqui. Enfim. E eu acho que essa desconstrução, ela faz com que a gente vá conhecendo oportunamente, né, para quem quer, ela vai fazendo com que a gente conheça mais detalhes sobre a gente, que a gente conheça mais coisas sobre a gente, ou com que a gente perceba detalhes que a gente não é. A gente vai descobrindo quem a gente não é mais do que a gente é, né? A gente vai meio por eliminação, é quase uma descoberta matemática. A gente vai desconstruindo para descobrir quem a gente não é, para que em algum momento, quem sabe a gente descubra quem a gente realmente é, né? Não sei. Agora, a partir disso, com esta ideia, aí eu tenho que te dizer basicamente o seguinte: tem trabalhos que não dá para fazer isso. Tem trabalhos que você tem muito pouco tempo, ou você não tem nenhuma preparação, ou não tem nada disso. Então aí a ideia é que você realmente, aí você utilize, você abra a maleta com aquele, deixa eu ver, o olhar 72, a sorriso 25, a voz 43, pronto, aí você constrói um personagem. Tá lá, tá lá. Agora, é um trabalho diferente, né? Agora, o que eu gosto é da desconstrução, é de buscar algo que vá me desnudando de forma a eu encontrar no meio daquela energia toda que eu sou, algo que se encaixe no que é esse personagem. Queria dar um oi só para algumas pessoas que são amigos meus que estão aí. Então, a Tati, a Cíntia, dá um beijo para todo mundo. Olá, pronto. Acho que é isso que eu ia falar. Quem tiver pergunta, deixa que no final a gente responde. Eu só tenho um dedo que faz um ok de verdade. O outro faz mais ou menos, porque ele não estica mais. Eu perdi esse movimento. Que droga. Acontece. Aí, quando o negócio é muito legal, eu faço assim. Quando o negócio mais ou menos, aí eu faço assim. Eu tenho não é isso. Esse quebrado também, mas ele ficou ok. Não, mas o teu fica, mas ele só fica assim, ele só faz assim. Se você quiser baixar ele, você consegue. Não, não consigo, mas ele não. Então você tem um movimento, né? Tem, mas é quebrado. Fui criança alta. Dedos, ok. Mas diga lá. Por que você fala a importância do estudo? Muita gente não sabe, mas ator, atriz, estuda muito. Nós não acordamos um belo dia, né, atores, atrizes. O que você pode falar um pouco da importância do estudo? Eu acho que eu acho que quando se fala do estudo do ator, você tem algumas coisas diferentes.
Não é só você pegar o Stanislavski e estudar a técnica stanislavskiana, ou então, sei lá, ler o livro do Artaud, ou então Meyerhold, ou Grotowski, ou quem quer que seja, ou Peter Brook, ou quem quer que seja. Isso é parte do trabalho do ator? É parte do desenvolvimento da gente? É, sem dúvida. A gente tem que entender o que os outros já fizeram para ajudar na nossa forma de encarar o trabalho de ator, né? De buscar uma personagem, de buscar a relação com o outro, a relação dessa com a peça e etc. A gente vai percebendo como é que os outros fazem para decidir como é que a gente quer e como é que a gente gosta, como é que a gente se sente mais à vontade de fazer isso. Agora, além desse estudo que é mais técnico, existe também a necessidade, e isso é uma coisa que muito ator, principalmente quando eu dava aula, eu já sentia isso. Eu dei aula nos anos 2000, então faz muito tempo, já faz 13, 14 anos que eu não dou mais aula. Eu dei aula durante 7, 8 anos. E eu percebia que faltava estofo cultural. E estofo cultural não é o estudo do ator. É saber de história, é saber de política, é saber de saúde, é saber de medicina, é saber de física, é saber de química, é saber da vida de uma maneira geral, é saber de psicologia, é entender certas coisas que compõem a vida de uma maneira geral e que as pessoas muitas vezes não estão nem aí. Acham que é só chegar lá, decorar um texto, vamos embora. Ou fazer uma certa voz, ou fazer um... Não, né? A gente precisa ter uma bagagem cultural que nos dê estofo para perceber certas coisas e conhecer certas realidades que tenham a ver com os diversos personagens que a gente vai fazer. Eu, por exemplo, estava brincando, estava até comentando agora com o Otávio, eu estou na casa do Otávio Martins, que é meu melhor amigo, né? Acabei vindo para cá para fazer sua live. E eu estava conversando com ele na vinda para cá, em que eu falei para ele, pô, esse ano eu já fiz 3 generais. Tenho cara de general, tenho cara de... Quer dizer, eu ia fazer 3, né? Porque a peça que eu ia fazer agora, infelizmente, eu acho que não vai rolar. Mas, enfim. Mas eu já fiz 2 generais e estava ensaiando agora um 3º. Tenho cara de general? Não, talvez seja até mais do que isso. A ideia é que eu tenho alguma coisa dentro do meu perfil, do meu jeito de ser, que lembre o arquétipo de um militar, que é o quê? Uma coisa mais autoritária, uma coisa mais séria, de certa maneira, quando eu falo sério, as pessoas olham e falam assim, nossa, sério? Então, eu acho que tem um pouco isso. Eu tenho um outro lado? Claro que eu tenho. Eu, às vezes sou um moleque, mas eu tenho esse outro lado. E as pessoas me chamam por causa disso, por causa da minha voz, que é mais grossa. Então, isso tudo dá um certo peso que faz com que as pessoas te puxem para coisas assim. Agora, se não houver um conhecimento prévio de alguma coisa que tenha a ver com a vida dessas pessoas, com o dia a dia, com o cotidiano de um general, eu vou ficar só na superficialidade. E a ideia é justamente a gente buscar referências que nos façam emburacar nisso, aprofundar, verticalizar, que são termos que a gente usa quando ator, né? Ao verticalizar nessa personagem, a gente tem a possibilidade de buscar detalhes que fogem ao comum, que aí eu deixo de ser só aquele cara super, né, super reto, direto e que fala assim. Isso é um estereótipo. Eu quero fugir do estereótipo, então eu busco estudar outras coisas. Então você tem a questão técnica, você tem a questão de uma bagagem cultural, de saber coisas da vida de uma maneira geral, de ciências várias, né, que são importantes, e tem também a questão de você ir buscar algo específico para aquele personagem que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo, a época que você estiver vivendo, né, se for uma coisa antiga, de você ver, sei lá, se você vai lá ver a Era Vargas, é importante você ver, você assistir coisas que falem dos anos 40, dos anos 30, né? Para que você enxergue uma outra realidade que é diferente da nossa, né? A gente não falava igual, a gente não fala igual a como eles falavam naquela época. A gente não se portava igual. A maioria das pessoas andava de terno. Quem anda de terno hoje no dia a dia? Estou eu aqui com um corta-vento, uma jaqueta,
negocinho para cobrir o pescoço. Não é um terno. Não é o que eles vestiam antes. E mesmo o terno de antes era diferente. Ou seja, tudo muda. E a gente tem que se relacionar com essas diferenças para fazer algo que seja mais vivo, orgânico e preenchido, né? E não uma coisa superficial, mas meia boca. É verdade. É muitas coisas, não é nada... Mas me conta um pouco sobre a sua personagem na série Rotas do Ódio. Ah, olha só. Então, eu adoro Rotas do Ódio. Rotas do Ódio é uma série que eu acho que não fez tanto sucesso de público assim, né? Mas é uma série que eu, particularmente, eu reputo como um dos trabalhos mais legais que eu fiz, em TV principalmente. Né? Por quê? Porque em Rotas do Ódio, você tem um assunto que é, primeiro, de cara, né, misoginia, né, que é a forma como a mulher é tratada na sociedade. Porque a personagem principal é uma delegada. E essa história é real. Ela realmente aconteceu. A delegada, que era do DECRAD, que é o Departamento de Crimes de Ódio, né? Que eu acho que nem existe mais hoje, infelizmente. Essa mulher realmente existiu. E ela foi base para a Maiana Neiva poder fazer a personagem. E o meu personagem, ele é o contraponto disso. Porque ele é o cara que é racista mesmo, ele é bem nazista. Racista, homofóbico, misógino, corrupto. E ele é o cara, ele é o personagem que comanda político, comanda as pessoas nos departamentos onde ele se embrenha. Porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder, porque ele tem apoio de pessoas importantes e porque ele tem pessoas na mão. Né? Então, Rotas do Ódio mostra todo esse aparato de coisas que fala que fala a respeito dos crimes de ódio, e o meu personagem especificamente, ele é quem, de uma certa maneira, financia tudo isso. Né? Então, Rotas teve mais duas temporadas, eu participei das duas primeiras. Teve mais duas agora, que foram lançadas pelo Universal. Eu não estava, eu só participei das duas primeiras, mas foi extremamente importante para dar vida a um cara que, de uma certa maneira, ele representa muito o que a gente enxerga hoje dentro do que se chama de, não Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que é maior do que o Jair Bolsonaro hoje. O bolsonarismo se tornou uma cultura nova que conseguiu ser implantada aqui no país, que é uma cultura de ódio, que é uma cultura de divisão, que é uma cultura de fazer com que haja os melhores e os piores, e que os piores sejam maltratados mesmo, sejam tratados como ralé. Essa é a ideia. Então, quando você tem uma polícia, que é a retratada na série, que combate esses crimes de ódio, você tem uma parte da polícia e que faz com que a gente enxergue o verdadeiro papel que a polícia deveria ter, e que não de repressão, né? Porque ela luta contra os carecas do ABC, luta contra os punks violentos, né? Contra as pessoas que buscam violência. Então, Rotas do Ódio tem essa função extremamente importante, que é um trabalho muito recorrente na diretora e também autora da série, que é a Suzana Lira. Eu acabei fazendo uma outra série com ela agora, em julho, agosto, né? E que eu ainda não posso dizer o que é, porque eu tenho um contrato de confidencialidade, mas é isso. Ela acaba fazendo esse trabalho continuado, que é o de empoderamento de pessoas que, hoje em dia, de alguma forma, são oprimidas pela sociedade. Um prazer, uma honra bater um papo com você. Me fiquei ainda mais fã. Você é um cara assim, muito especial, um ator. Espero te encontrar um dia no set ou no teatro. Meu amor, será um prazer
duplo. Seu e meu. Sério, vai ser um prazer. Tomara que um dia a gente consiga mesmo. Vou adorar. Vou amar. Então, muitíssimo obrigada por conceder esse papo e falar bastante coisa. Tenho certeza que vai chegar a muita gente. Então, lembrando que essa live, essa entrevista vai estar lá no YouTube. Então, quem está assistindo pelo YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanha a gente nas redes sociais. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Raíza. Obrigado a todo mundo que participou da live e todo mundo que vai assistir depois no YouTube. Um grande beijo. Espero que a gente possa conversar mais qualquer hora dessa. Valeu!